Vou fazer uma pequena intervenção rápida aí, porque o Felipe colocou essa questão. O que acontece, Felipe? Eu tenho acompanhado essa questão até do orçamento da defesa norte-americana, e principalmente no caso da Marinha, essa briga no Congresso é complicada, né? Eles estão, lógico, não estão passando o que a gente passa aqui, mas pela primeira vez nos últimos anos, isso começou já um pouco antes da pandemia e se agravou com a pandemia por causa da questão do orçamento. O perfil orçamentário, que antes, em grande medida, impulsionava a indústria naval na construção naval, ele está começando a ser empregado, em termos orçamentários, também na reparação dos meios, né? Na manutenção e reparação dos meios. Isso muda totalmente a lógica da manutenção da força, né? Então, só para você ter noção como é que funciona. Hoje, por exemplo, a gente tem também isso aqui no Brasil, a gente tem grandes projetos estratégicos sendo construídos. Uma coisa é a construção, onde você tem recursos alocados, tem um planejamento, um projeto, e outra, na reparação, os custos vão sendo incrementados conforme vai passando o tempo, né? Ou seja, o navio vai ficando mais velho e vai dando mais custos. Como você falou, tem problema de sobressalente, tem uma série de questões que vão incrementando os custos, né? Então, esse é um problema que eles estão fazendo. Quando você passa a ter uma força que vai envelhecendo os meios, você vai demandando mais custos. Isso impactou significativamente os recursos, lógico, pela diminuição também orçamentária dos recursos, mas ele está falando uma marinha global deles, né? Então, isso, você imagina a dimensão do problema deles, né? Mas é interessante essa questão, principalmente do porta-aviões, como eu falei, né? A gente está vendo uma marinha, como é a norte-americana, a gente fala de porta-aviões especificamente, como você falou, são 11, né? Não é fácil a manutenção, e aí são 11 porta-aviões nucleares, né? E isso muda totalmente também. Por isso que eu falei no início a concepção dos britânicos, que eles optaram por não ser nuclear. Isso é um ponto importante, porque você reduz o custo significativamente. Você imagina, cada um é um reator nuclear que tem lá dentro. Essa manutenção não é simples, tem gente altamente qualificada, né, engenheiros nucleares trabalhando nisso. Então você imagina o custo também com o pessoal, e essa foi uma decisão estratégica lá dos britânicos na concepção do projeto deles. Entendeu? Esse que é o ponto que a gente tem que entender quando a gente coloca lá na frente e faz esse dimensionamento da força, esse design da força, tem que olhar também sob a perspectiva dos custos, né? Porque as forças vivem de orçamento. Então não é uma coisa tão simples. Você mostrou até os gráficos aí do GAO, né, que é o tipo TCU deles, né? Então eles são constantemente auditados, né? O accountability que eles têm. Eu já vi vários papers, por exemplo, eles questionando, por exemplo, por que o americano escolheu, por exemplo, ter um porta-aviões nuclear. Isso é uma escolha, porque isso é um custo a mais que vai se ter para a manutenção daquela força. Entendeu? Então, são essas pequenas escolhas, assim como a questão da catapulta, que não envolve só a tecnologia, mas os custos para a manutenção. Então, eu só queria pontuar isso, e a gente falar sobre, você comentou inicialmente, só para mais um breve comentário aqui, Faminazzi, que você comentou sobre a questão de estar lá com porta-aviões no Mediterrâneo, e o Ricardo, se não me engano, comentou bem sobre essa questão desde a Segunda Guerra. Isso é um desafio, porque para um porta-aviões, Felipe, ainda mais nessa dimensão, esses super porta-aviões, vamos chamar assim, mesmo tendo a catapulta, que ajuda muito na questão do vento, né, no convoo para a decolagem das aeronaves, mas ele fica limitado em movimentação. Cada projeção de força dela, desse tipo de avião, você chega a 100 até 200 milhas de projeção se você tiver reabastecimento em voo, por exemplo. Então, é como se você tivesse um barquinho navegando numa piscina. Você tem limitação de espaço para você se mover, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Essa projeção de poder, embora, lógico que é importante ter um porta-aviões ali naquela região, porque você tem o quesito flexibilidade, mobilidade, porque você tem, por exemplo, você pode ter aeródromos sendo atacados, você perder um aeroporto, né, um aeródromo em terra, e o porta-aviões sempre é uma opção, né, para você projetar poder. Então, isso eles não vão abrir mão. Mas entenda que, sob o ponto de vista estratégico, ali ele tem uma série de limitações, ainda mais hoje, quando a gente está falando com a dimensão de projeção de força que se tem com um super porta-aviões desse. Tá? Então, é diferente, né? Lógico, não vão abrir mão,
mas até isso pode ser com um futuro questionado, porque você já tem custos para manutenção de base, na Alemanha, que tem lá a base americana. Então, assim, você falou sobre a questão da Ucrânia, então existem forças, inclusive ali que ele tem da OTAN, né, atuando, então, assim, pode ser questionado, porque isso tudo é custo, no final das contas, a manutenção desse meio estratégico ali, sempre vai ser um peso a mais, né? E realmente, apesar de você ter comentado, quer mudar para o Pacífico, mas de fato, o Pacífico, vou chamar assim, é o habitat natural para um porta-aviões, dadas as dimensões ali marítimas daquela região. Então é o meio adequado para esse tipo de ambiente, entendeu? Operacional. Mas, é claro, como eu falei, não vão abrir mão de ter um porta-aviões pelo quesito flexibilidade, né? Mobilidade, né? É menor, mas existe essa possibilidade de mobilidade ali naquela região